na longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
volta. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. E hoje, continuando, né, o nosso tratamento da quarta-feira, a aulinha 3, depressão e perda de entes queridos. Para a gente iniciar a aula de hoje, a gente vai ler aqui um pedacinho de uma parábola, né, que está aqui no slide. Jesus. Então, né, ele: retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Essa parábola está contida em Mateus, no capítulo 9, versículo 24, a parábola da filha de Jairo, né? Que naquela época, para quem não conhece essa parábola, a criança se encontrava num estado, né, aos olhos humanos, morta, né? E Jesus, com todo o conhecimento da alma humana e com todas as técnicas que ele dominava, ele sabia que, independente de como a criança estava no seu estado físico, a morte, ela não existia, né? Existe somente para o corpo físico. Então, ressuscitando aquela criança, né, como ali na parábola mesmo diz, eles riram dele porque não acreditavam que ele possuía esse dom. Mas Jesus, ele sabia, né, desde aquela época, que a vida após a morte ela existia. E que quando o corpo físico morre, nada mais é do que o fim dos fluidos que a gente possui. Então, dando continuidade aqui, hoje a gente vai falar sobre esses dois temas, que é a depressão e a perda de entes queridos. E o primeiro tópico é uma explicaçãozinha rápida sobre como é um estado de depressão. No livro Depressão, de Isaías Claro, ele traz alguns sentimentos que pode ser identificado como depressão. Então, ele fala, né, é um sentimento de perda que o indivíduo, né, ele sente. Então, ele sente que ele perdeu a vontade de viver. Além disso mais, né, o que mais acontece? Quando ele perde um ente querido, quando ele perde alguma coisa significativa para ele, tanto de bens materiais, quando a saúde dele não vai bem,
quando o status social, financeiro, econômico também aos olhos dos outros não está legal, aquele sentimento de perda, ele começa a ser constante. Então, a depressão, ela começa a ser clara, porque ela é um estado em que ele vai se encontrar. Então, ali ele fala, né, que o sentimento de perda, ele é nítido, por quê? O que acontece? A depressão hoje é classificada como sendo uma perturbação do humor, uma perturbação afetiva ou um estado de mal-estar que se pode prolongar por tempo indeterminado. Então, no livro Tormentos da Obsessão, a gente tem alguns exemplos do que é a depressão. Então, ele fala, né, que a pessoa ela sente também, além disso tudo, né, desse mal-estar por tempo indeterminado. Ele traz lá no livro nos contando que a depressão também, ela é caracterizada quando ele sente dores físicas, né, quando o paciente ou quando o indivíduo sente dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, sentimento de vazio, isolamento e principalmente a tendência ao suicídio. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, porque hoje a gente lida com a depressão de várias maneiras, de várias formas ela se apresenta. E a gente tem mania, né, de julgar muito o outro, de apontar muito os defeitos do outro, porque antes da depressão ela não era falada e hoje a gente precisa falar. Hoje a gente precisa estar atento aos sinais, a gente precisa estar atento às pessoas que nos rodeiam, porque ela se apresenta de várias formas. E um período indeterminado, né, um grande espaço de tempo, em que a pessoa se apresenta dentro dessas características, não é normal. Né? Não é normal um indivíduo estar muito tempo triste, né? Não é normal esse sentimento de ansiedade o tempo todo, não é normal o coração disparado, não é normal. Mas a depressão, ela é normal e ela é comum. E ela pode apresentar, ela pode, né? Qualquer um de nós estamos suscetíveis a ter uma depressão. E ele vem aqui falando, hoje, né? Por que a depressão ela se apresenta quando a gente perde um ente querido? Então, aqui, na raiz de todo o processo de desequilíbrio mental e emocional, nas psicopatologias variadas, as causas dos distúrbios são os valores morais negativos do enfermo, em processo de reeducação, como decorrência das ações pretéritas ou atuais praticadas, ainda continuando no livro Tormentos da Obsessão. Quando nós perdemos um ente querido, essa dor, ela é de maneira inexpressável, né? Só quem passa por uma perda muito grande sabe do que eu estou falando. E a gente, quando experimenta esse sentimento de perda, a gente experimenta também uma falta de fé muito grande. Chico fala, né, que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, tanto do outro lado, para quem foi, tanto para quem ficou, a saudade é a mesma. O sentimento de perda é o mesmo também. E a gente não é diferente disso. O que acontece? Quando a gente experimenta, né, passa por um desligamento de um amigo, de um familiar, a gente criou aquele laço forte e de repente a gente teve que desfazer daquele laço. O que acontece? Na maioria das vezes, nós e a pessoa que desencarnou, ela não está preparada para aquele momento. A gente não se prepara para a morte. E aí que está o nosso erro. Quando ele fala que a gente, na raiz de todo o processo, está ali o desequilíbrio mental, principalmente o desequilíbrio emocional, porque a gente não, diante dessa perda, a gente não apresenta a nossa fé em Deus. E ele continua trazendo ali, né, que a gente deve se resignar ante a desencarnação inesperada do parente ou amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos, maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. O que ele quer dizer? Nem todo espírito que desencarna, né, que se desliga do corpo, está preparado para a morte. E o que ele fala? Que perante a desencarnação, a gente deve ter uma conduta. Ele vem trazendo aqui antes que a dor da perda de um ente querido é um vazio que deixa sem explicação. Mas por que isso acontece? Porque na maioria das vezes nós vivemos como se não houvesse a morte.
Nós vivemos como se o ser humano fosse autor da vida e, principalmente, nós vivemos sem fé em Deus. E é por isso que nós nos desesperamos quando a morte bate na nossa porta. E ele vem falando aqui que a gente deve ter uma conduta perante o desencarne. Por quê? Quando a gente chega num velório, a gente vê ali, né, vários grupinhos de pessoas comentando assuntos que não cabe ali naquele momento. A gente vê pompas maravilhosas, a gente vê shows maravilhosos ali num velório. E a gente, principalmente como cristão e como espírita, a gente tem que ter uma conduta moral até mesmo num velório. O que ele vem nos falar? Que quando a gente chega, né, num velório, a gente deve evitar comentários a respeito da pessoa que está ali desencarnada. A gente deve evitar comentários que não seja uma prece, que não seja uma palavra consoladora. A gente deve evitar perguntas, ficar perguntando o que aconteceu, ficar procurando motivos, procurando respostas, porque a caridade, ela cabe em todos os lugares. E a caridade, principalmente para aquela pessoa que acabou de desencarnar, ela deve partir de nós. Por quê? A pessoa, na maioria das vezes, quando ela chega do outro lado, ela não entendeu ainda o que aconteceu. E uma prece, quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, ela é capaz de conduzir um espírito em qualquer lugar que ele esteja, num bom caminho. Ela é capaz de dar claridade, de levar a luz até ele e de fazer com que ele entenda o processo que ele está passando. Então, ele vem nos trazer aqui a conduta que nós devemos ter. E uma pergunta do Livro dos Espíritos 936 é a seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? A resposta é a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrolada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então, Allan Kardec, na explicação dessa resposta no Livro dos Espíritos, ele elucida a morte como se a gente estivesse numa prisão com um companheiro, cumprindo uma pena estipulada de tempos diferentes para os dois. E aí, ele, elucidando a morte, ele dá o exemplo de que a morte é aquele companheiro que saiu da prisão antes da gente. Sabendo que a gente ainda tem um tempo de pena a ser cumprido, a gente vai se desesperar porque o outro foi antes da gente? A gente vai se desesperar porque o meu tempo de estar naquela prisão, que a gente sabe que é o nosso corpo físico, que é a nossa reencarnação nessa terra, a gente vai passar para ele sentimento ali, de falta de fé, de fazer com que ele também sinta dor ao passar para o plano espiritual? Não. A gente vai manter o nosso pensamento ligado a Deus, vai manter a nossa fé e entender que nós estamos aqui, mas cada um ao seu tempo. Cada um tem o seu tempo de estar aqui nessa terra, de estar aqui nessa prisão. E nós devemos saudar os nossos companheiros que partem antes da gente, principalmente com muito amor. Porque esse momento de desligamento do corpo é um momento de perturbação que a gente experimenta, e isso também no Livro dos Espíritos de Allan Kardec responde, que é um sentimento de perturbação que todos nós estamos suscetíveis a passar. Mas se nós mantemos a nossa fé em Deus, se nós mantemos um preparo para a morte, tanto para aquele que está do nosso lado e tanto principalmente para a nossa, a gente vai conseguir passar por esse momento sem sofrer, que é o que Jesus e Kardec nos explica, que não há necessariamente todo esse sofrimento, a gente não precisa passar por todo esse processo. Então, ele vem aqui falando também como a contribuição do Espiritismo na elucidação do tema. De que maneira que o Espiritismo pode contribuir para que a gente saia desse estado de depressão, para que a gente saia desse estado, desse sentimento de perda, diante de quando a morte vem, de quando a gente perde um ente querido. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec vem trazendo, né? Uma passagem é a seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-vos. Então, olha, nós não podemos controlar os acontecimentos que acontecem na nossa vida, né? Principalmente porque Deus nos permite aí o esquecimento do passado para que a gente tenha uma reencarnação livre de erros. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no mês que vem. Mas o que a gente pode fazer diante disso? O Espiritismo está aí, né, nos falando que Jesus veio para quê? Para acolher os corações sofredores. Quantos momentos de desespero que a gente poderia ter evitado se a nossa reforma íntima, se a nossa fé em Deus, se a nossa, principalmente o estudo diante do Evangelho, diante da palavra de Jesus, estivesse em dia? O que nós vemos, né? A morte nada mais é do que uma passagem. A gente simplesmente está voltando para o plano de onde que nós viemos. E nós não devemos temer essa passagem, porque a doutrina espírita ela está aí para oferecer o conhecimento e o entendimento a nós. Quando Kardec traz, né, que Deus dirige aos nossos corações um apelo supremo por meio do Espiritismo, basta a gente fazer o quê? Escutar. Basta a gente fazer o quê? Colocar a nossa leitura do Evangelho em dia. Basta a gente fazer o quê? Estar unido a Deus todos os dias, diante das nossas dificuldades, diante das nossas enfermidades, diante dos nossos desesperos, diante dos nossos apelos. Jesus trouxe a palavra, trouxe o Evangelho. A revelação está aí, pronta para fazer com que nós consigamos passar por qualquer dificuldade que venha aparecer nessa reencarnação. E a morte, né, a perda de entes queridos, a depressão, a gente está aí, suscetível a passar em qualquer momento, né? Mas o Centro Espírita, ele tem meios de auxiliar qualquer paciente que chega aqui através do atendimento fraterno, através das palestras, através do tratamento, através do culto que a gente implanta nos lares. O Espiritismo está aí para abraçar todos aqueles que passam por alguma dificuldade. Mas a gente precisa entender também que o estudo doutrinário, que o Espiritismo, ele requer disciplina. Ele requer que a gente mantenha em dia os nossos estudos, porque não adianta só a gente pegar o Evangelho no momento de desespero, no momento da angústia, porque o mal ele age, né, no momento que a gente está ali vulnerável. Mas esse momento é quando? Todos os momentos. A gente não tem só um momento que a gente está ali indisposto, porque a gente tem que manter a nossa prece, o nosso orar e vigiar o tempo todo. Isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo, ao longo do que a gente vai disciplinando o nosso espírito, para quando esses momentos de desespero, esses momentos de angústia, esses momentos de depressão, quando a gente se deparar com a perda de um ente querido, a gente tem o quê? O caminho por onde a gente vai seguir. Então, aqui vem falando sobre tratamento e prevenção. O consolo do Espiritismo é uma conformação com a vontade de Deus. Mas a gente também tem que unir também, né, o trabalho e a oração. Não basta a gente não fazer por onde. Jesus ele está aí para nos consolar, para nos pegar no colo, para aliviar as nossas dores. Mas a gente também tem que saber pedir, tem que saber orar. A gente também tem que estar disposto ao trabalho. Porque quanto mais a gente se envolve com a doutrina, quanto mais a gente se envolve com o trabalho, quanto mais a gente estuda, o nosso tempo ele vai ser organizado e ele vai ser otimizado ali de maneira como que a gente perceba que o nosso orar e o nosso vigiar vai ser constante, que vai se tornar natural. Vai ser quando a gente menos imaginar, a nossa reforma íntima vai estar em dia. Então é isso, né? Jesus, em verdade, ele nos disse que se alguém guardar a palavra dele, nunca verá a morte. Então, Emmanuel, pela psicografia de Chico, ele fala, né, que a gente deve pensar naqueles que já partiram, convertendo a nossa saudade em oração e as nossas preces em amor.
Então, nunca manter o sentimento de desespero, achando que o fim da vida ela chega com a morte, pelo contrário, né? É aí que a nossa verdadeira vida começa. Quando a gente mantém essa fé em Deus, quando a gente entende que a vida continua, quando a gente entende que o Espiritismo está aí para nos consolar, para nos dar continuidade a essa vida, que nada mais é do que uma passagem para o outro lado. Quando a gente consegue entender que o amor ele não acaba quando o corpo físico acaba também, que nós podemos sair desse estado de depressão, nós podemos nos consolar com esse estado dessa perda. O amor ele vai continuar o mesmo, nós vamos continuar ligados àqueles que fizeram parte da nossa vida, assim como eles estarão ligados também à nossa reencarnação. E fazendo a nossa parte, mantendo a nossa fé em Deus, a nossa oração em dia, quando tudo isso passar, quando o nosso tempo também de prisão, né, como Allan Kardec elucida, aqui na Terra, a gente vai voltar a reencontrar os nossos que fizeram parte desse caminho que a gente teve aqui na Terra. Mas que a gente mantenha a nossa fé em Deus, assim como Jesus disse, né, que quem crê nele nunca vai ver a morte, a gente sabe disso, que nada mais é do que um estado de diferentes momentos que a gente encontra com aquela pessoa que nos deixou um pouquinho antes da hora. Mas que Jesus está aqui para nos abençoar, para nos iluminar, e principalmente para acalentar os nossos corações e todos aqueles que sofrem com a perda, com o sentimento de perda, com o sentimento de que não vai conseguir passar por esse momento. Mas Jesus, o Espiritismo e todos nós aqui do Centro Espírita, nós vamos fazer a nossa parte para ajudar todos que hoje estão aqui vendo a nossa palestra. O Centro Espírita está de portas abertas para ajudar todos aqueles que se sentem desconsolados. E hoje, como nosso tratamento, e todos os dias a gente está aqui de portas abertas para receber todos aqueles que se sentem aí com esse sentimento de perda. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos iluminando. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba
que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.